ter uma mudança aí na presidência do Supremo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente do ministro Edson Fachin, que é quem vai assumir a presidência da Corte, acho que agora em setembro, né, ainda, no final do mês, me corrija aí se eu estiver errada. Como é que é essa mudança do ministro Barroso para o ministro Fachin? Eu ouvi que a presidência do ministro Barroso não é unanimidade ali entre os ministros, queria também saber o que você apurou com relação a isso, que não vai deixar muita saudade, que está se esperando que o Fachin assente um pouco essa poeira, cante menos, né, traga o Supremo para um espaço um pouco mais institucional e menos aí de redes sociais, palanque, essas coisas assim. Como é que você enxerga aí essa mudança do Supremo? Não vai mudar nada. Ele canta também? Não muda. Não sei. Não sei, porque se canta, eu não ocupo os espaços em que ele canta. Mas certamente haverá uma discrição maior. Eu me recordo que o ministro Fachin, quando entrou no Supremo, havia até uma tradição dos ministros que entravam se reunirem ou darem uma entrevista para os jornalistas que já cobriam o tribunal. E às vezes era apenas uma conversa, aquela coisa assim de se apresentar, afinal de contas a gente já estava cobrindo o Supremo há tanto tempo, etc. E eu me lembro que ele deu essa entrevista em off, o que é uma coisa esquisita, nós sabemos, né? Um off coletivo, ou seja, juntar várias pessoas na sala e dizer, estou falando isso, mas não publiquem. Mas tudo bem, isso foi feito. E eu me recordo que depois a gente pediu a ele, né? Ministro, eu gostaria... Eu trabalhava num jornal, os outros jornais também pediram entrevistas para serem publicadas nas páginas, entrevistas exclusivas. E o ministro Fachin disse para mim o seguinte, eu vou passar 5 anos observando o tribunal e só então eu vou falar alguma coisa. Isso já era uma postura muito diferente. A gente viu em outros casos, ministros chegando já dando entrevistas. Então, essa descrição maior do ministro Fachin vai fazer diferença, evidentemente. Ele muito provavelmente vai falar nas sessões e não fora das sessões. É um perfil, mal comparando, porque a gente sabe que pessoas são difíceis de serem comparadas, mas é uma presidência mais próxima da ministra Rosa Weber nesse sentido. Você mencionou da presidência do ministro Barroso, né, Andresa, que não deixaria saudades. É claro que os ministros criticam muito erros dos seus colegas, né? Então tem certas posturas que são diferentes, ministros fariam diferente, e o ministro Barroso teve alguns problemas internamente para levar sessões, etc. Mas também não é nada muito novo, vamos ser sinceros. Assim, eu já ouvi tantos presidentes deixando a cadeira e sendo criticados por seus colegas pelos erros que cometeram, mas é evidentemente absolutamente normal que isso aconteça. É difícil que tenha um presidente que saia sendo unanimidade entre os colegas. Talvez a última que tenha saído dessa maneira tenha sido a ministra Rosa Weber, mas mesmo assim em público, porque em privado os ministros também faziam críticas a outros elementos da sua gestão. Então, o ministro Barroso tinha esse perfil, eu acho que havia uma expectativa maior em relação à sua presidência, inclusive por parte nossa, da imprensa, mas também houve circunstâncias que impediram ele de fazer determinadas coisas. Agora sim, muda sim a postura com a troca de presidente, mas também tem um outro ponto, e se me permite me alongar um pouquinho, Andresa, que o presidente também tem poderes limitados, o presidente do Supremo. No passado era o presidente que falava pelo tribunal. Hoje nós sabemos, há vários ministros que falam pelo tribunal, inclusive na relação com a imprensa. Então a gente vai ver uma postura do ministro Fachin tentando trazer mais serenidade, mais discrição para o tribunal. Mas isso não necessariamente significa que ele vai conseguir manejar toda a corte e carregar toda a corte nessa direção. Felipe, nos bastidores,